168 mil reais. Esse é o valor real que você paga por um carro de 100 mil reais quando financia em 48 parcelas no Brasil em 2026. O número que não aparece no anúncio, o número que o vendedor da concessionária nunca coloca na mesa. E tem um segundo número, ainda mais inconveniente, a renda mínima que você precisa ter para fazer essa compra sem destruir silenciosamente o seu futuro financeiro. Esse número é muito maior do que você imagina. E até o final desse vídeo vou te mostrar exatamente como calculá-lo, porque o sistema financeiro nunca vai te contar isso e o que fazer se você descobrir que está do lado errado dessa conta. Você provavelmente já chegou numa concessionária ou entrou num comparador de financiamento e viu as parcelas: R$ 2.800, R$ 3.200. Parece factível, parece dentro do orçamento. Você soma as contas fixas, olha para o salário e pensa, dá para encaixar. E essa sensação, a de que a parcela encaixa, é exatamente onde o sistema financeiro quer que você esteja. Porque nesse momento, nenhuma calculadora do banco mostra o custo real, nenhum vendedor abre uma planilha de oportunidade perdida, ninguém te apresenta o que aquelas parcelas fazem com o seu patrimônio ao longo dos próximos 10 anos. O produto que estão te vendendo não é um carro, é uma sensação de acessibilidade construída em cima de um número incompleto. Eu quero que você guarde uma imagem na cabeça durante todo esse vídeo. Um cardápio sem preço. Você já foi num restaurante assim? Os pratos parecem irresistíveis. As descrições são detalhadas e sedutoras. Você pede com confiança. Come muito bem. Aí chega a conta. E o valor é o triplo do que você esperava. O que aconteceu? Você tomou uma decisão com informação incompleta. A experiência foi real. O prazer foi real. A conta também foi real. O financiamento de carro no Brasil funciona exatamente como esse cardápio. A parcela é a descrição do prato, gostosa, acessível, fácil de engolir. O custo real, que inclui os juros compostos embutidos, a depreciação brutal do veículo, o impacto no seu fluxo de investimentos e o que esse dinheiro faria pelo seu patrimônio em 20 anos. Esse é o número da conta que chega depois, e eu vou te mostrar esse número agora, linha por linha. Vamos colocar os dados reais na mesa, porque vago não serve para nada. De acordo com o Banco Central do Brasil, a taxa média de juros para financiamento de veículos no país girou entre 1,62% ao mês ao longo de 2025 e início de 2026. Vou usar 1,80% ao mês nesse vídeo. É conservador, é realista e não é o melhor cenário disponível no mercado. Um carro de 100 mil reais financiado em 48 parcelas a 1,80% ao mês resulta em parcela de aproximadamente R$ 2.900 ao mês. Total pago ao banco ao final, R$ 139 mil. Só de juros você entregou R$ 39 mil ao banco, mas o custo real não para aí. IPVA em São Paulo para um carro de R$ 100 mil, aproximadamente R$ 3.800 por ano, segundo a tabela FIPE 2026. Seguro do casco para um veículo nessa faixa, entre R$ 4 e R$ 6 mil por ano, dependendo do perfil do condutor e da cidade. Dados da SUSEP. Manutenção e revisões para um carro popular nessa faixa de preço, em torno de R$ 2.500 a R$ 3.500 por ano. Soma tudo ao longo dos 4 anos de financiamento e você chega facilmente a R$ 165 a R$ 170 mil de desembolso total por um carro, que, ao final desse período, vale entre R$ 45 e R$ 55 mil no mercado de usados. Esse é o cardápio com os preços. Esse é o número que não aparece no anúncio. Agora, a tabela que o banco nunca vai te mostrar. Todas essas projeções usam 10% ao ano de retorno, que é inferior ao CDI histórico de longo prazo no Brasil, inferior ao retorno médio de um Tesouro Selic nos últimos 10 anos e inferior ao retorno histórico de uma carteira diversificada com fundos de índice acessíveis para qualquer brasileiro hoje. A única variável que muda em cada linha é a decisão do que fazer com os R$ 2.900 mensais. Decisão A. Você financia o carro de R$ 100 mil em 48 parcelas. Ao final de 4 anos, você tem um ativo que vale R$ 50 mil e gastou R$ 139 mil ao banco, fora os custos adicionais. Decisão B.
Você investe R$ 2.900 por mês durante 48 meses a 10% ao ano. Ao final dos mesmos 4 anos, você tem aproximadamente R$ 143 mil investidos. Diferença patrimonial entre as duas decisões ao final de 4 anos, R$ 93 mil. Mas esse número ainda é pequeno demais para capturar o problema real. Projete as duas decisões para 10 anos, com o mesmo padrão se repetindo. Quem entra no ciclo de financiar e trocar de carro a cada 4 anos está sempre pagando parcela, sempre segurando um ativo que deprecia e nunca acumula o diferencial. O patrimônio líquido em veículos ao longo de 10 anos nesse padrão é praticamente zero, porque o carro novo chega sempre antes de qualquer acúmulo real. Quem investe R$ 2.900 por mês durante 10 anos a 10% ao ano termina com aproximadamente R$ 592 mil, quase R$ 600 mil, por um único ajuste de comportamento, sem mudar de emprego, sem renda extra, sem estratégia complexa. A taxa de retorno é constante nos dois cenários, o período é constante, a única variável é onde esse dinheiro vai todo mês, e esse é o número que a concessionária não coloca no cartaz. Aqui está o número que eu prometi no começo. A renda mínima para comprar um carro de R$ 100 mil sem destruir sua trajetória financeira. Atenção, porque esse não é o número para conseguir pagar a parcela. Qualquer pessoa com R$ 2.900 livres no caixa mensal tecnicamente paga a parcela. O número real é calculado assim: a parcela não deve representar mais do que 15% da renda líquida mensal. Esse é o critério adotado por planejadores financeiros certificados no Brasil para que o financiamento de veículo não entre em competição direta com aposentadoria, reserva de emergência e investimentos. R$ 2.900 é 15% de quanto? De R$ 19.300 líquidos por mês. Grosseiramente, isso equivale a uma renda bruta entre R$ 22 e R$ 24 mil mensais, dependendo da faixa de tributação do IRPF. Segundo a PNAD contínua do IBGE, referente a 2025, menos de 4% dos trabalhadores formais brasileiros recebem mais de R$ 20 mil mensais. 4%. O carro de R$ 100 mil não é um carro para a classe média brasileira, é um carro que, financiado do jeito que o sistema empurra, só pode ser comprado sem dano patrimonial sério por menos de 1 em cada 25 trabalhadores formais do país. E as concessionárias estão cheias de gente que não está nesse grupo, cheias todo dia. O mercado financeiro e as montadoras contam com você não saber disso. O sistema foi construído para que a parcela pareça o preço real da compra. A taxa de juros está lá no contrato, em letras pequenas, você tecnicamente assinou. Mas toda a arquitetura do processo de vendas foi projetada para que você nunca faça o cálculo de oportunidade. Nenhuma concessionária abre uma calculadora e mostra o que acontece com seu patrimônio em 10 anos conforme a sua decisão de hoje. Esse treinamento não existe porque não é do interesse do sistema que você faça essa conta. O que é do interesse deles é que você foque na parcela, que a parcela caiba no mês, que você vá embora com as chaves e com a sensação de que foi responsável. Você assinou um contrato, então você não foi imprudente, certo? Dentro das regras que foram apresentadas a você, não foi mesmo. O problema é que as regras que foram apresentadas estão incompletas. Em alguns minutos eu vou te apresentar alguém. Chama-se Roberto, 47 anos, engenheiro, renda de R$ 8.500 líquidos por mês. Histórico de crédito impecável, nunca atrasou uma parcela na vida. Fez tudo exatamente do jeito que o sistema diz que é o certo. E mesmo assim, a matemática destruiu silenciosamente a aposentadoria dele em 4 anos de parcelas pagas em dia. Mas antes de chegar no Roberto, preciso te mostrar por que o diagnóstico que a maioria das pessoas faz sobre a própria situação financeira está completamente errado e por que esse diagnóstico errado é exatamente o combustível que mantém esse ciclo funcionando por décadas. Se você está aprendendo algo aqui, se inscreve no canal agora. O algoritmo do YouTube para de te mostrar esse tipo de análise se você não der esse sinal. Eu publico esse tipo de número todas semanas. Você acha que o problema é não ter renda suficiente para comprar um carro de R$ 100 mil? Esse é o diagnóstico que quase todo mundo faz, e esse diagnóstico está errado. O problema real não é o nível da sua renda, o problema real é que o sistema financeiro transformou um sinal de status em um produto de consumo parcelado e passou décadas construindo uma narrativa onde comprar esse produto em 48 vezes é o comportamento financeiro responsável e normal de um adulto que trabalhou duro.
Vou provar com números porque esse diagnóstico errado é mais caro do que o próprio carro. Primeiro, a destruição do argumento mais usado para justificar o financiamento. Eu preciso do carro para trabalhar. Tudo bem, isso é real, mas esse argumento justifica a necessidade de um veículo, não a escolha de um veículo de 100 mil reais financiado. Um carro usado de 25 a 35 mil reais resolve a necessidade de transporte para o trabalho com a mesma eficiência funcional para a enorme maioria dos trabalhadores brasileiros. O que o carro de 100 mil reais resolve que o de 30 não resolve não é mobilidade, é outra coisa. E esse outra coisa é o verdadeiro centro do problema. A economia comportamental tem um nome para o mecanismo que captura a maioria das pessoas nessa decisão. Chama-se comparação de referencial social. Você não avalia o carro pelo que ele faz, você avalia o carro pelo que ele comunica sobre você dentro do grupo de referência que importa na sua vida. Seu chefe dirige um SUV de 80 mil. Seus colegas de trabalho estão trocando de carro a cada 3 anos. Sua vizinha comprou um crossover zero no ano passado. Dentro desse referencial, um carro de 10 anos de idade, começa a aparecer um marcador de fracasso, não uma decisão financeira inteligente. E esse mecanismo não é fraqueza de caráter, é psicologia documentada. Um estudo publicado no Journal of Economic Behavior and Organization mostrou que a satisfação das pessoas com o próprio carro cai significativamente quando os vizinhos compram carros mais novos ou mais caros, independente de qualquer mudança objetiva no veículo próprio. O carro que servia perfeitamente na semana passada passa a parecer insuficiente depois que alguém do círculo próximo compra um novo. Isso é o referencial social funcionando. E o mercado automotivo, as montadoras, as concessionárias e os bancos constroem estratégias de marketing inteiras em cima dessa vulnerabilidade. Agora vamos falar de Roberto, 47 anos, engenheiro civil numa construtora de médio porte em Campinas, renda líquida de R$ 8.500 por mês. Roberto é o tipo de pessoa que fez as coisas razoavelmente certas ao longo da vida, contribuía R$ 1.200 por mês no plano de previdência privada da empresa desde os 33 anos, nunca atrasou uma parcela, tinha reserva de emergência de 6 meses de despesas guardada no Tesouro Selic. Por qualquer métrica convencional, Roberto era o oposto do perfil financeiramente irresponsável. Aos 44 anos, o carro dele tinha 11 anos de uso, funcionava bem. A revisão saiu na faixa do previsto, mas Roberto havia sido promovido há 2 anos, estava gerenciando uma equipe maior e o carro antigo estava começando a parecer inconsistente com o lugar em que ele estava profissionalmente. Não era frescura, era o referencial social funcionando em tempo real, exatamente como a pesquisa descreve. A concessionária tinha uma oferta, um sedã de R$ 94 mil, com entrada de R$ 12 mil da venda do carro antigo e o restante em 48 parcelas de R$ 2.600. Parecia razoável? Era dentro do possível. Roberto fez a conta rápida, viu que encaixava no orçamento com alguns ajustes e assinou. O ajuste principal foi reduzir a contribuição da Previdência de R$ 1.200 para R$ 400 por mês. Só por enquanto, até as coisas se acomodarem, ele pensou. 4 anos e meio depois, as parcelas acabaram. O carro vale R$ 48 mil, segundo a tabela FIPE. Roberto retomou as contribuições normais, e há 2 meses, pela primeira vez em anos, ele abriu o extrato da Previdência e fez a conta completa. Aqui está o que Roberto não calculou quando assinou o contrato. Ele deixou de investir R$ 800 por mês durante 50 meses. R$ 800 vezes 50 meses são R$ 40 mil que não entraram na Previdência. Mas o custo real não é esses R$ 40 mil. É o que esses R$ 40 mil fariam pelo patrimônio dele até a aposentadoria. Roberto tem 57 anos pela frente até os 65. R$ 40 mil investidos hoje a 10% ao ano por 18 anos se tornam aproximadamente R$ 204 mil. R$ 204 mil. Não por uma decisão irresponsável, não por um vício ou um gasto fora de controle, por um carro que ele precisava em um valor acima do necessário, financiado do jeito que o banco ofereceu, com uma redução temporária de contribuição que nunca é tão temporária quanto parece. A conta do cardápio chegou. Ela não é a parcela, é o patrimônio
patrimônio que não vai existir. E aqui está o antidiagnóstico que eu quero que você grave. Você acha que o problema do Roberto foi a falta de disciplina para manter a contribuição? Errado. Você acha que o problema foi a parcela ser alta demais? Errado. O problema real foi um único momento de decisão em uma concessionária com informação incompleta dentro de um sistema projetado para que a informação incompleta pareça suficiente. Um único momento, não 50 meses de fraqueza. Um momento, e esse momento custou 204 mil reais de patrimônio futuro. É esse o preço real do cardápio sem número. Existe um padrão que aparece repetidamente nesse tipo de decisão e que a maioria das pessoas nunca identifica pelo nome. Chama-se Ratchet do estilo de vida. Funciona assim: sua renda sobe, seu padrão de vida sobe junto. Mas quando a renda sobe, o padrão raramente desce junto. A engrenagem Ratchet gira só para um lado. O carro que você comprou quando ganhou mais não volta a ser o carro mais barato quando o orçamento aperta, ele vira o patamar mínimo, e a partir daí, o próximo carro precisa ser pelo menos equivalente. E o seguinte, pelo menos equivalente ao anterior, a engrenagem clicou. O custo de manutenção do padrão cresce junto com a renda e chega silenciosamente ao ponto onde você está ganhando mais do que nunca e investindo proporcionalmente menos do que quando ganhava menos. Roberto passou por isso. A promoção aconteceu, a renda subiu, o carro acompanhou. A contribuição para a aposentadoria ficou para trás. A engrenagem girou. Tem mais uma camada aqui que precisa ser nomeada. A redução da contribuição previdenciária do Roberto de R$ 1.200 para R$ 400 reais não foi registrada em nenhum lugar como uma perda. Não chegou nenhuma notificação dizendo: você acabou de remover R$ 800 reais por mês do seu patrimônio futuro. A perda foi completamente invisível. Ela não aparece no extrato bancário, não aparece na declaração de imposto de renda, não aparece em nenhum relatório mensal. O que aparece é a parcela do carro sendo paga em dia, mês após mês, e a sensação de estar honrando um compromisso financeiro responsavelmente. O dano patrimonial acontece no silêncio, e esse silêncio é um dos mecanismos mais eficientes que o sistema financeiro já criou. O mercado financeiro não tem interesse nenhum em te ensinar a calcular o custo de oportunidade de um financiamento. Banco lucra com juro, não com o investidor. Montadora lucra com renovação de frota, não com quem mantém o carro por 12 anos. Concessionária lucra com venda, não com sua aposentadoria. Cada um desses atores está fazendo o trabalho dele corretamente dentro dos objetivos dele. O sistema não é malicioso, é apenas estruturalmente desalinhado com o seu patrimônio de longo prazo. E enquanto você não tiver essa informação, você vai continuar tomando decisões racionais dentro de um sistema que foi montado para que a decisão racional pareça ser a parcela que cabe no mês. Tem mais um dado sobre Roberto que eu preciso te contar antes de fechar o ciclo dele. Quando ele abriu o extrato da Previdência e fez a conta dos 204 mil reais, a primeira reação foi culpa. Sensação de que havia feito algo errado, que havia sido irresponsável. Essa reação é compreensível e completamente equivocada. Roberto não é o problema. Roberto tomou uma decisão com informação incompleta dentro de um processo comercial, projetado para que a informação incompleta pareça suficiente. O problema é sistêmico. A solução, no entanto, é individual. E as 3 ações que vou te mostrar agora são acessíveis, de atrito mínimo, e não dependem de renda extraordinária nem de disciplina sobre-humana. Se inscreve no canal se você está vendo valor aqui. Isso ajuda o canal a crescer e garante que esse tipo de análise continue chegando para você. 3 ações práticas, não são genéricas, não dependem de renda extraordinária, nem de uma virada de comportamento radical, cada uma tem atrito mínimo e efeito calculável. Vou dar os números específicos de cada uma, porque sem número concreto, a ação vira só mais um conselho que você leu e não aplicou. Ação número 1. Calcule o custo real antes de entrar em qualquer negociação de veículo, não o custo da parcela, o custo real. Isso leva 12 minutos e funciona assim. Pegue o valor total financiado e some os juros do contrato, que qualquer simulador do banco entrega em segundos. Acrescente IPVA, seguro e manutenção estimada para o período do financiamento. Isso te dá o desembolso total real. Depois, pergunte: qual é o menor veículo que resolve funcionalmente a minha necessidade de transporte? Calcule a diferença de parcela entre o carro que você quer e o carro que resolve o problema.
Invista essa diferença em uma simulação de 10 anos a 10% ao ano. Qualquer calculadora de juros compostos gratuita na internet faz isso. Esse número final é o custo real da diferença de padrão, não é o número que vai aparecer no contrato, é o número que vai aparecer no extrato da sua previdência 20 anos depois. Você toma a decisão com a informação completa. Pode ser que ainda valha a pena para você, mas agora é uma escolha consciente, não uma decisão tomada com um cardápio sem preço na mão. Ação número 2. Aplique a regra da decisão prévia para o próximo evento de renda. Todo aumento de salário, todo 13º, toda participação nos lucros, todo trabalho extra, qualquer entrada de dinheiro acima do padrão mensal atual tem um destino predefinido antes de existir. Você decide agora, em abstrato, antes do dinheiro estar na sua conta, que 50% de qualquer incremento de renda vai diretamente para investimentos no mesmo dia em que chegar, não na semana seguinte. No mesmo dia, automação eliminando a decisão no momento em que o comportamento é mais vulnerável. Pesquisa publicada no Journal of Marketing Research sobre automatização de poupança mostrou que pessoas que pré-definem o destino de ganhos extras antes de recebê-los investem em média 3,4 vezes mais do que as que tomam a decisão no momento do recebimento. 3,4 vezes mais, com a mesma renda, sem nenhum sacrifício adicional. A decisão que você toma hoje, sem dinheiro na mão, é a decisão que executa corretamente. A decisão que você toma amanhã, com o valor caindo na conta, enquanto lembra que o carro está precisando de revisão, quase nunca vai para investimentos. Ação número 3. Calcule sua proporção carro-patrimônio hoje. Abra o extrato da sua previdência, some o saldo investido total, some a reserva de emergência e qualquer outro ativo financeiro que você tenha. Esse é o seu patrimônio financeiro atual. Agora some o valor de mercado atual dos veículos que você possui, divida o valor dos veículos pelo patrimônio financeiro total. Se o resultado for maior do que 20%, você tem um problema de alocação, independente de qualquer outra decisão financeira que tenha tomado. Um ativo que deprecia representando mais de 20% do seu patrimônio total é uma distorção estrutural. Não é julgamento de valor, é aritmética. Um carro de 60 mil reais num patrimônio financeiro de 120 mil reais é 50% dos seus ativos líquidos alocados em algo que vai valer metade em 4 anos. Faça esse cálculo agora. O número que vai aparecer é mais útil do que qualquer conselho genérico sobre economizar mais. Agora vamos fechar o ciclo do Roberto, porque eu prometi resolver a história dele e não vou abandoná-lo a meio caminho. Roberto, 47 anos, engenheiro, 8.500 líquidos, que descobriu 2 meses atrás o custo real de 204 mil reais da redução de contribuição durante o financiamento. Primeira reação, culpa. Segunda reação, depois de respirar, o que eu faço agora com essa informação? Aqui estão as 3 coisas que Roberto fez, nenhuma delas exigiu drama ou sacrifício extremo. Primeiro, ele retomou a contribuição previdenciária nos R$ 1.200 mensais imediatamente, no mesmo mês em que fez o cálculo, não na renovação contratual, não no próximo trimestre, no mesmo mês. Segundo, ele tem um 13º chegando em novembro. Antes de dezembro passado, esse dinheiro tinha destino vago, misturava com gastos do fim de ano e sumia. Esse ano ele já decidiu, 60% vai direto para o plano de previdência como contribuição extraordinária. Isso é aproximadamente R$ 5 mil de aporte extra. A R$ 5 mil aplicados hoje a 10% ao ano, por 18 anos, ao chegar nos 65, esses R$ 5 mil se tornam aproximadamente R$ 25.500. R$ 25 mil de um único aporte de fim de ano que antes não tinha destino definido. Terceiro, Roberto calculou a proporção carro-patrimônio dele. O carro atual vale R$ 48 mil. O patrimônio financeiro total dele, incluindo previdência e reserva de emergência, está em R$ 220 mil. Proporção, aproximadamente 22%. Está na borda do limite. Quando esse carro precisar ser substituído, o próximo será um usado entre 25 e 35 mil reais. Ele já decidiu isso, não como punição, como arquitetura de decisão.
Porque a diferença de parcela entre um carro de 30 e um de 90 vai direto para a Previdência no mesmo dia da assinatura do contrato, Roberto não vai sentir nenhuma diferença perceptível no dia a dia no próximo ano ou no seguinte, mas quando ele tiver 63 anos e abrir o extrato da Previdência, o impacto acumulado dessas 3 decisões vai estar lá, em números concretos, representando uma aposentadoria que antes não estava no horizonte realista. Agora a parte mais importante do vídeo inteiro, o custo temporal de não agir agora. Essa é a informação que o mercado financeiro esconde com mais cuidado porque é a que mais incomoda. R$1 investido hoje, aos 45 anos, a 10% ao ano, se torna aproximadamente R$4,19 aos 65. R$1 investido aos 55, no mesmo retorno, se torna apenas R$1,63 aos 65. O mesmo real, o mesmo retorno. A diferença é quando ele entra no sistema. Cada mês que você adia um aumento de contribuição para comportar uma parcela de carro, não custa apenas a contribuição do mês, custa o múltiplo que aquela contribuição geraria ao longo de todo o período restante. Você não está perdendo R$800, você está perdendo o que R$800 fariam compondo por 18, 20, 25 anos. E esse número é sempre muito maior do que a parcela parece no momento da assinatura. A Associação Brasileira de Planejadores Financeiros estimou que brasileiros entre 40 e 55 anos que financiam veículos acima de sua capacidade financeira real reduzem o patrimônio final na aposentadoria em média entre 300 e 500 mil reais ao longo de 2 décadas de ciclos de financiamento repetidos. 300 a 500 mil reais, não por má fé, não por irresponsabilidade. Por informação incompleta repetida em cada visita a uma concessionária ao longo de 20 anos. O carro de 100 mil reais não é necessariamente o vilão dessa história. Pode fazer sentido para um percentual pequeno da população brasileira que tem renda e patrimônio para absorvê-lo sem comprometer nada. O vilão é a ausência do número real na hora da decisão, é o cardápio sem preço. É o sistema que foi construído para que a parcela pareça o custo total e o custo de oportunidade permaneça invisível para sempre. Você agora tem o número. Você sabe como calcular o custo real antes de entrar em qualquer negociação. Você sabe qual proporção carro-patrimônio sinaliza um problema estrutural. Você tem a regra da decisão prévia para proteger qualquer incremento de renda futuro. Você tem o que o Roberto não tinha na concessionária 4 anos atrás. O patrimônio construído por pessoas comuns com renda comum não foi construído com estratégias sofisticadas, foi construído por pessoas que aprenderam a calcular o custo real das coisas antes de assinar, que protegeram os primeiros anos de contribuição como se fossem os mais valiosos porque são, e que nunca deixaram a parcela parecer mais importante do que o número que ela apaga silenciosamente do futuro. A engrenagem do estilo de vida vai tentar girar de novo. A concessionária vai ter uma oferta nova. O referencial social vai continuar pressionando. A diferença agora é que você tem um número que eles nunca colocam no anúncio. Se inscreve no canal. Isso ajuda o canal a crescer e faz com que o algoritmo continue te mostrando esse tipo de análise. Eu trago esses números toda semana.